É possível enriquecer com o mercado de ações? Sim. E é difícil? Não, não é difícil. É trabalhoso? Muito, muito trabalhoso. Para você é clara a diferença entre algo ser difícil para algo ser trabalhoso? O difícil seria, por exemplo, uma pessoa precisar escalar uma pequena montanha íngreme sem equipamentos. Ela precisaria de técnica, força e habilidade para subir sem cair. O desafio seria a complexibilidade envolvida para a realização desta tarefa. Já o trabalhoso seria subir uma montanha enorme usando uma escada com corrimãos e degraus largos. Portanto, não seria difícil porque não exige nenhuma habilidade especial, porém seria sim muito cansativo. Investir no mercado de ações da forma correta não é difícil, mas dá um trabalhão. A ideia deste vídeo é ir direto ao ponto, revelar o verdadeiro segredo que pode te enriquecer investindo no mercado de ações. Mas antes de chegarmos a esse segredo final, é importante que você já domine o essencial. Isso significa que conceitos básicos como diversificação de setores, evitar investir dinheiro que você precisará no curto prazo e selecionar empresas com bons fundamentos já devem estar bem estabelecidos na sua estratégia. Se esses princípios forem ignorados, não há técnica avançada que possa compensar esses erros. Agora, assumindo que esses pilares básicos já estão sólidos, vou te apresentar 3 pilares avançados que, se aplicados corretamente, farão você alcançar o grande segredo que revelarei no final. Um segredo que pode realmente te levar ao enriquecimento no longo prazo. Inclusive, foi assim que alguns milionários bilionários enriqueceram no mercado de ações. Algo muito importante em ser dito é que sem aportes consistentes e de preferência crescentes, nada disso fará sentido. Imagine que você possui a estratégia de investimentos perfeita, domine todas as técnicas, escolhe as melhores ações, segue todos os princípios ensinados aqui, mas seus aportes são baixos e esporádicos. Consequentemente, seus resultados também serão muito limitados. Pense da seguinte forma: um carro esportivo super potente não vai a lugar algum sem combustível. Da mesma forma, um investidor sem aportes regulares não consegue multiplicar seu patrimônio por mais avançada que seja a sua estratégia. Qualquer número multiplicado por zero ainda será zero. O primeiro pilar que eu vou citar é investir em ações baratas com foco no longo prazo. Para iniciantes, investir em boas empresas já fará uma grande diferença. É verdade, mas conforme você ganha experiência, entender a precificação dos ativos se torna um diferencial poderoso. Não se trata de adivinhar o mercado, mas de identificar oportunidades onde ações de grandes empresas estão sendo negociadas abaixo do seu valor real. E para isso, é essencial dominar algum tipo de valuation, mesmo que seja em um modelo simples. Algumas abordagens clássicas como comprar ações abaixo do valor patrimonial, analisando o indicador P sobre VPA. Se esse valor for abaixo de 1, significa que a ação está precificada neste momento abaixo do que ela tem de valor em patrimônio líquido, o que pode ser sim um sinal de uma boa oportunidade. Ainda mais se você tiver acesso ao histórico dos valores deste indicador da ação que está analisando. Se a empresa estiver com fundamentos sólidos, porém, por alguma movimentação geral do mercado, este indicador ficar abaixo de 1 e estiver em patamares baixos mesmo em relação ao histórico desta empresa, talvez seja um sinal interessante para considerar um aporte. Comprar ações utilizando a fórmula de Benjamin Graham, que tem como objetivo calcular o valor intrínseco das ações com uma certa margem de segurança. Este cálculo utiliza em sua fórmula indicadores como o LPA, que é o lucro por ação, e o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Se o resultado da fórmula, que representa o preço justo dessa empresa, for menor que a cotação atual, provavelmente é uma oportunidade. Comprar ações utilizando o Deep Value Investing, que é uma estratégia focada em encontrar empresas extremamente descontadas, é um jeito muito conservador de investir em ações. Isso porque a ideia seria basicamente você pegar o caixa da empresa e subtrair as dívidas. E com este valor em mãos, você conseguiria comparar com o valor de mercado da empresa em questão. Se o resultado da subtração for maior que o valor de mercado desta empresa, talvez você esteja diante de uma oportunidade interessante de investimentos. Esses foram alguns exemplos de maneiras para identificar boas oportunidades ao investir em ações. Porém, existem outras, como a famosa fórmula mágica de Greenblatt. Se você não conhece e se interessa pelo assunto, vale a pena conferir também. O importante é que, independente do método escolhido, você tenha uma estratégia clara para identificar boas oportunidades e maximizar os retornos no longo prazo. Afinal, comprar ações descontadas aumenta sua margem de segurança e potencializa seus ganhos quando o mercado corrigir os preços ao longo do tempo.
Durante períodos de crise econômica, o mercado financeiro passa por um aumento de incerteza e volatilidade. Muitos investidores entram em pânico, o que leva a uma venda excessiva das ações, o que causa uma queda generalizada no preço dos ativos. E é nesses momentos que surgem empresas muito descontadas em relação ao seu valor real. Ter caixa para aproveitar crises econômicas é uma estratégia fundamental para aproveitar as grandes oportunidades. E é esse o nosso segundo pilar fundamental para atingir o segredo do enriquecimento com investimento em ações. Essa abordagem exige disciplina para não ceder ao pânico do mercado e saber identificar empresas resilientes com boa perspectiva de recuperação. Além disso, o potencial de lucros nesses investimentos é significativamente maior quando se aproveita as grandes quedas temporárias de preço para adquirir ativos de valor. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. O terceiro e último pilar para chegar no grande segredo para o enriquecimento através do mercado de ações é o reinvestimento de dividendos e o poder dos juros compostos, que é uma das estratégias mais eficazes para acelerar o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Esse conceito se baseia no uso de dividendos recebidos para comprar mais ações da mesma empresa ou de outras empresas que estão com descontos mais interessantes, aumentando progressivamente a quantidade de ativos. Com o tempo, esse efeito, aliado aos juros compostos, gera um ciclo de crescimento exponencial do capital investido. É isso que forma a famosa bola de neve nos investimentos, que citamos inclusive no vídeo Como Warren Buffett construiu sua fortuna, lições do livro A Bola de Neve. E finalmente chegamos no grande segredo, que esses três pilares essenciais juntos constroem ao longo do tempo. Estou falando do yield on cost, você sabe o que é? Para compreender este indicador, é interessante ter claro o conceito de dividend yield, que tem como objetivo medir o retorno dos dividendos que uma ação paga ao longo dos últimos 12 meses, em relação ao seu preço atual. Como provavelmente você já sabe, ele é expresso em percentual e ajuda investidores a entenderem quanto uma empresa está pagando de dividendos em relação ao preço da ação. Portanto, se a empresa paga R$ 6 por ação em dividendos nos últimos 12 meses e ela está sendo negociada atualmente a R$ 100, o dividend yield será de 6%. O yield on cost é bem parecido, só que em vez de neste cálculo colocar a cotação atual da empresa, colocaremos o valor de uma compra específica. Mas para entender melhor, vamos utilizar o mesmo exemplo. Se a mesma empresa pagou R$ 6 por ação de dividendos nos últimos 12 meses e você comprou ela a R$ 50 há uns anos atrás, neste caso o yield on cost será de 12%. Veja o que o Luiz Barsi Filho, que é o maior CPF da Bolsa de Valores do Brasil, disse no podcast Os Sócios em relação a seus investimentos no mercado de ações. Vou falar uma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$1, certo? E hoje você recebe R$10 de dividendo. O teu custo é R$1. Se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior a isso. Que é o yield on cost. É que, por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos, ela já me pagou R$20 de dividendo. Quanto é isso aí? 300, 400, 500, 1000% a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor. Quando você aplica os pilares fundamentais para ser vitorioso no mercado de ações, principalmente os citados neste vídeo, ao longo do tempo será natural que o yield on cost das suas ações cresçam mais e mais. Uma pessoa que tenha, por exemplo, 35 anos e aporte em ações hoje com foco na formação de um patrimônio para o longo prazo, se ela realmente tiver feito aportes em boas empresas a bons preços, quando essa pessoa estiver próximo dos seus 55 a 60 anos, será natural que o yield on cost das ações de sua carteira estejam bem grandes. E é esse o grande segredo do investimento em ações com foco no longo prazo. Investir em valor, seu patrimônio cresce com o tempo e os retornos se multiplicam, proporcionando cada vez mais ganhos. Parece fácil, né? E na verdade até é. Por isso no início do vídeo eu disse que não é difícil, mas é trabalhoso, pois é uma jornada longa de muitos e muitos anos. Se você já é um investidor com foco no longo prazo e tem a consciência da importância de aportar em boas empresas a bons preços, me diz nos comentários quais são as principais ações que você está de olho neste momento e o porquê. Investir em ações baratas com foco no longo prazo
Ter caixa para aproveitar crises econômicas e reinvestir os dividendos para aproveitar o poder dos juros compostos, aplicando esses 3 pilares com disciplina, o grande segredo acontece naturalmente, uma carteira de ações com yield on cost cada vez maior, garantindo uma renda crescente e consistente ao longo dos anos. E se você se interessa por investimento em ações com foco no longo prazo, com certeza deve assistir o vídeo Como Warren Buffett Construiu Sua Fortuna, lições do livro A Bola de Neve. Eu tenho certeza que irá te agregar demais, pois Buffett é simplesmente o Pelé do investimento em ações.